Olá, amados e amadas, eu sou Camila Paiva e estou aqui trazendo a minha energia para se conectar com a sua, para que a gente enche esse planeta de energia de muita luz, muito amor, muita paz. E eu estou retornando aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o meu processo de despertar, o despertar da minha consciência, que tem sido um processo maravilhoso, né? Uma experiência única e tem realmente me transformado ainda, ó, um clima de Copa do Mundo, tudo enfeitadinho aqui em casa. E eu quero trazer para vocês um instrumento perfeito, né, que Deus, que o universo, a espiritualidade trouxe para mim, que é esse livro, é o livro de Mirdá. Esse livro, ele simplesmente mudou a minha vida, mudou, me transformou completamente. Nós que somos criados dentro das religiões, principalmente aqui no Brasil, somos criados dentro das religiões, como eu fui criada. Primeiro eu fui católica, eu já falei no vídeo anterior, depois dentro da religião evangélica, passei quase 20 anos. Nós somos educados, né, dentro daquela doutrina, dentro daquilo que é ensinado, dentro da Bíblia ocidental, dentro os dogmas da igreja, seja qual ela for. E por muito tempo eu me questionei várias coisas que para mim não fazia sentido, que eu não entendia, que para mim era uma explicação, não tinha uma explicação lógica. E isso sempre me consumia, né? Isso me corroía, isso me levou a uma crise existencial, a uma crise espiritual. E eu venho ao longo desses 10 anos buscando esse encontro, né? E uma das palavras fundamentais nesse processo, que eu vim entender recentemente o significado dela, é a palavra autoconhecimento. E a gente fala muito sobre autoconhecimento. E antes eu achava que o autoconhecimento era eu saber que eu era Camila, quem era Camila e como as coisas funcionavam para Camila. E aí, ao longo desse processo, eu descobri que o autoconhecimento é justamente eu saber que eu não sou a Camila, que as coisas que funcionam, como funcionam na mente da Camila, não são o que funcionam dentro da minha verdadeira essência. E entender que, na verdade, não sou a Camila. Ah, Camila, que doidice é essa que tá falando? Doidou, amada? Então, esse livro, como eu falei, o livro de Mirdá, ele me trouxe muitos esclarecimentos, sabe? Eu lia o livro e cada vez que eu lia, eu chorava, parecia que ele ia tirando faixas e véus de mim, e eu ia me descobrindo, ia descobrindo que eu não sou a Camila. O que é que eu quero dizer com isso? Tem uma passagem do livro que logo no início ele fala algo muito significativo. Ele fala o seguinte: velados, na página 68 do livro ele fala: velados estão vossos olhos com grande número de véus. Cada coisa sobre a qual lançais o olhar é um véu. Selados estão vossos lábios com grande número de selos. Cada palavra que pronunciais é um selo. As coisas, sejam quais forem suas formas e espécies, são somente véus e faixas com que a vida está envolvida e velada. Como poderão vossos olhos, que são em si mesmo um véu e uma faixa, conduzir-vos a algo que não seja véus e faixas? E as palavras, não são elas coisas seladas por letras e sílabas? Como poderá vosso lábio, que é em si mesmo um selo, pronunciar algo que não sejam selos? A gente vai ler assim e diz o que é que ele está falando. E aí mais na frente ele fala assim: ao estender véus e a pôr selos,
Eles vos clamam para que busqueis o que está por trás dos véus e perscruteis o que está por baixo dos selos. Já na página 69. A menos que vejais e faleis corretamente, nada mais vereis, senão a vós mesmos, e nada mais pronunciareis, senão a vós mesmos. Porque em todas as coisas e além de todas as coisas, em todas as palavras e além de todas as palavras estáis vós, o que vê e o que fala. Se, pois, vosso mundo é um enigma indecifrável, é porque vós mesmos sois enigmas indecifráveis. Se vosso falar é uma confusão deplorável, é porque vós sois essa confusão deplorável. Camila, não entendi nada do que ele falou aí. Ele traz aí nessa passagem explicação do que eu acabei de falar. Que foi eu descobrir que eu não sou a Camila. Eu não sou o nome que me foi dado, eu não sou as experiências que eu tive, eu não sou a tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, eu não sou a mulher que passou por alguns momentos difíceis e alegres na vida, eu não sou aquilo que me ensinaram durante toda a minha vida. Tudo isso que eu falei, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu observei, tudo isso são véus e faixas. Por quê? Porque existe uma essência dentro de cada um de nós. E essa essência se chama Deus. Todas as criações, tudo que existe no universo, ele veio de uma única fonte. Eu vou dar um exemplo. Se a gente vai construir uma porta, ou esse painel aqui de madeira lindo da minha sala, como é que se faz? A gente vai na madeira, os produtores, eles vão lá na mata, pegam a árvore, extraem a madeira, vão e fazem esse painel, certo? Então, são as matérias-primas. E qual é a matéria-prima da árvore? Qual é a matéria-prima da Camila? Qual é a matéria-prima das pedras, das plantas, do ar e de tudo que existe? Só existe uma matéria-prima no universo, que é Deus. Deus, ele é o começo de tudo, o princípio de todas as coisas. Nada havia antes dele. E tudo se formou a partir dele. Então, se tudo se formou a partir de Deus, em tudo existe Deus. Em tudo existe uma parte de Deus. E assim eu entendo que eu sou Deus. Deus está em mim. A parte de Deus que algumas pessoas chamam de centelha divina, algumas pessoas chamam de Espírito Santo. Mas essa parte de Deus que existe dentro de mim, muitas vezes ela é abafada, ela é escondida por essas faixas e por esses véus, que são os nossos preconceitos, as nossas experiências, as nossas vivências, a nossa forma de ver o mundo, a nossa educação, as doutrinas e tudo aquilo que limitou a nossa visão. Então, quando a gente começa a entender que nós somos o próprio Deus está em nós, e a gente começa a tirar faixa por faixa, véu por véu, e isso principalmente a faixa e o véu que cobre o Deus, a divindade que é em nós, se chama ego. É o ego, é o nosso ego, é a Camila. Então, eu não sou a Camila, eu preciso tirar a Camila da parte divina que existe dentro de mim. Então, quando eu começo a tirar o meu ego, os meus preconceitos, a minha vaidade, as minhas experiências, os meus julgamentos, e como foi dito no livro, então tudo aquilo que a gente vê, tudo que a gente fala, reflete o nosso eu, o eu Camila. Então eu vejo as coisas com os meus olhos, eu reflito quem eu sou, eu vejo com os julgamentos de quem eu sou, eu falo com o julgamento de quem eu sou. Então, quando a gente diz assim, quando você fala de alguém, você está vendo muito mais de você do que do outro, é realmente isso. Então, como a gente leu agora no livro, o livro de Midá, ele diz isso, ele diz que tudo que a gente vê são faixas e véus. Porque tudo que a gente vê e tudo que a gente fala
São selos por quê? Porque a gente está reproduzindo ali quem a gente é. Então, a partir do momento que a gente tira essas faixas e esses selos, que a gente entende que é Deus, a divindade que existe em nós, que faz todas as coisas, que realiza todas as coisas, a gente vai poder mudar e transformar a nossa vida completamente, né? No final do livro, quando ele, da parte que eu li, que ele diz assim: se, pois, vosso mundo é um enigma indecifrável, é porque vós mesmos sois enigmas indecifráveis. Se vosso falar é uma confusão deplorável, é porque vós sois essa confusão deplorável. Então, tudo que existe no nosso mundo, a nossa realidade, tudo que nos permeia, os nossos relacionamentos, tudo que a gente vive é resultado de quem a gente é. É isso que se manifesta no mundo físico, é o nosso interior. Né? O autor desse livro, o Mikhail Naim, ele baseia o livro dele, né, em conhecimentos muito antigos, conhecimentos muito antigos, já das leis herméticas. Quem quiser dar uma pesquisada aí sobre quem foi Hermes Trismegisto e as leis herméticas e essa correspondência, né, de que o que está fora é o que está dentro, é a lei da correspondência. O que está fora é como que está dentro, o que está em cima é como está embaixo. E é isso. O nosso céu é a nossa vida aqui. Né? Então, o que a gente entende que como funciona o céu é como funciona a nossa vida aqui. Então, se a nossa vida, se os nossos olhos são paz, são amor, se nossa palavra, a nossa língua, a nossa boca profere luz, paz e amor, assim vai ser a nossa vida. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio mostrar isso. Jesus foi um homem que tirou todos os véus e todas as faixas. Então, ele se mostrou o próprio Deus. Ele foi o próprio Deus, porque ele era um homem sem faixas e sem véus. Então, o que ele refletia, o que ele falava, como ele via as pessoas, era como o próprio Deus. Era simplesmente com o amor. É por meio do amor que a gente se desfaz dos véus, se desfaz das faixas e que a gente atinge esse grau de evolução espiritual. Por isso que Jesus dizia assim: multiplique o pão, transforme a água em vinho, e tudo ele criava, porque é o poder criador de Deus que está em cada um de nós. Isso não foi um privilégio único de Jesus, porque do mesmo jeito que Deus estava em Jesus, está em Jesus, ele está em nós. Então precisamos apenas, por meio do amor, tirar todas as faixas e todos os véus e deixar que a divindade que existe em nós crie a nossa realidade, mostre o nosso poder de criação, de transformar as nossas vidas e ter uma vida cheia de abundância, de prosperidade, de saúde, de amor, de paz e de luz. Então eu vou trazer outras passagens desse livro. Como eu disse, é um livro que mudou a minha vida, que eu amo muito, que foi um presente do universo para mim, e espero que vocês tenham gostado. Lembrando que quem não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, curte, comenta, compartilha, porque, como eu já falei aqui, foi por meio do YouTube que tudo iniciou, todo esse processo de transformação na minha vida. E eu creio que é um instrumento maravilhoso para que a gente possa levar esse conhecimento. Então é por isso que eu estou aqui, para compartilhar com outras pessoas e poder também ser um canal para que elas tenham também a sua vida transformada, que elas também despertem a consciência, que elas também entendam e busquem esse autoconhecimento. Tá bom? Obrigada, beijo, fica com Deus.